Olá, sejam bem-vindos à Coluna Empresa Viva. Sou o Walter Roque, consultor de empresas, com dicas práticas sobre como fazer a gestão da sua empresa. Hoje nós falaremos sobre Prolabore. Trabalho com consultoria de empresas por décadas e há muitas contendas, problemas, desentendimentos que acontecem nas famílias devido a Prolabore. Basicamente, quem é proprietário, tem direito de propriedade na empresa, precisa de dinheiro para suas coisas também. E aí, como desenvolver? Como fazer isso de uma forma justa dentro da empresa? Então, muitas vezes, por exemplo, tem 4 irmãos. Todos vão tirar um Prolabore, tiram um valor por mês igual. Mas tem aquele irmão que trabalha todo dia na empresa devido à função que ele pegou. Tem aquele irmão que tem outro trabalho, mas aparece na empresa para ajudar também. Tem um terceiro que vem uma vez por mês, por questões também da sua agenda. E como fica? Isso no começo parece que está tudo ok. De certa forma, todos concordam, são todos donos, todos têm direito. E tira o mesmo Prolabore. Com o tempo, o problema aparece. E as pessoas começam, se não falam, começam a pensar sobre o assunto. Mas por quê? Eu estou trabalhando mais, eu estou vindo mais. Como que eu vou lidar com essa situação? Então é importante entender, é claro, que não existe uma solução única, ou uma solução mais correta, mas eu posso passar aqui a solução que eu tenho empregado com os meus clientes. Nós temos primeiro que entender diferenças. O proprietário, ele não deveria estar muito preocupado com Prolabore. O Prolabore significa pelo trabalho. E isso são funções que existem dentro da empresa, que precisam ser executadas por pessoas e que, no final, o proprietário, por um motivo ou outro, acaba executando. Então, muitas vezes, o proprietário ele é gerente, muitas vezes o proprietário ajuda nas compras, ajuda a pagar contas, ajuda em outras funções na logística da empresa. E são funções que existem ali para que pessoas sejam alocadas e a empresa continue funcionando. Os colaboradores são as pessoas que precisam focar nessas funções. Já os proprietários, eles podem trabalhar nas suas empresas, mas o que é mais interessante que o Prolabore é o lucro empresarial. É o que a empresa gera de lucro. E o lucro empresarial, ou os dividendos, que podem ser depois divididos, partilhados, esses sim são de interesse e de direito de todos, né? Então, o que eu gosto de separar é o que é trabalho e o que é direito do empresário. E é natural que, com o tempo, se interesse, ou seja, mais interessante, o lucro da empresa ou a distribuição de dividendos do que necessariamente o salário por um determinado cargo, percebe? Então, nós temos que pensar numa estrutura da empresa com salários. Por exemplo, um gerente tem um salário de mercado, um coordenador, um supervisor tem salário de mercado. Um agente de compras ou de logística também tem um salário de mercado. E isso pode ser atribuído na empresa junto com a folha de pagamento. Então, veja bem, antes mesmo de falar de lucro, se sobrou, se não sobrou, se vai dar prejuízo, se pode dar prejuízo ou se vai dar lucro, antes mesmo de chegar nesse pé, nós podemos colocar o Prolabore, que é o salário desses funcionários. O empresário, o dono da empresa, deveria enxergar o seguinte: o que vem depois disso, né? Você trabalha, paga todos os funcionários, suas contas, custos fixos, custos variáveis, paga seus dispêndios, suas despesas financeiras, financiamentos, e no final sobrou alguma coisa? Sobrou. E sobrou um valor que precisa ser bem mais interessante que qualquer salário desse. Então, o que eu chamo a atenção nessa questão de Prolabore é dividir esses dois pontos. Quem trabalha na empresa e tem uma função, recebe pelo que se paga nessa função para qualquer outro colaborador. E se essa pessoa, por acaso, é o proprietário da empresa também, ele vai precisar olhar lá no lucro da empresa. Então, ele vai receber o salário
por exemplo, como um diretor, como um gerente da empresa, o valor de mercado, mas quando eles apurarem tudo e identificar lucro na empresa, ele vai ter direito a dividir esse valor entre as pessoas que são proprietárias. E como eu falei, isso tem que ser mais interessante, tem que ser um foco maior do que o salário. Então, guardem com vocês. Prolabore é pelo salário, é pela função que a pessoa está exercendo. Não tem só essa forma de fazer, mas eu acredito ser a mais justa, né? E concentre, empresário, no lucro. Muitas vezes você não precisa trabalhar na sua empresa, mas a empresa dando lucro, você vai ter o seu retorno, tá bom? Nos vemos na próxima.